que é que vai acontecer. Então, esses cliffhangers muito fortes em final de cada episódio. E é uma série, Aros, que curiosamente gasta-se muito para fazer, né? 15 milhões cada episódio dessa temporada, mas arrecada muito. 1 bilhão por ano para HBO em arrecadação do Game of Thrones. Isso também tem a ver com receita de sucesso, né? Não adianta repercutir no Twitter e não trazer a grana de volta. Tem que funcionar dos dois lados. É uma série que a crítica gostou muito durante um tempo. Depois começou a gongar. Tudo bem. Mas também muito premiada, né? Então também, e com muita audiência. Então é um conjugado de várias coisas que eu acho que faz de Game of Thrones um grande sucesso. É um espetáculo, né? E foi evoluindo, né, Aros? Uma série que, se você assistir a primeira temporada hoje, o nível técnico, o avanço para essa última temporada é algo de extraordinário, dragão, né? O negócio, você fala, é bizarro isso aí, Não, é cinema, é luxuoso, só que a gente também tem que parar pra pensar que a tecnologia avançou junto com a série. Sim, sim. Porque, inclusive, o elenco cresceu junto com a série, né? A Maisie Williams, que é a Arya Stark, por exemplo, ela era literalmente uma pirralhinha. Ela era muito pequenininha, uma criança. Todos eles. Isso que eu falei, uma loteria também de boas apostas ali. Porque quando você monta um elenco, pra você saber se aquilo deu certo, se teve sinergia com o público, se você vai criar favoritos ali, é só no andar da história, né? Então, parabéns pra quem também fez o casting. A gente tá vendo aí, o Bran, a Sansa, a Arya, todos que realmente, como o Fefito falou, eram crianças, que cresceram aí desde 2011 até hoje aos olhos do público, com as suas sagas aí sendo desenvolvidas. Sim. Claro que um pouco de correria nessa última temporada. Essa foi a grande reclamação, inclusive, Aros. Eu não tô entrando aqui na questão da trama, mas as pessoas elas queriam mais desenvolvimento de personagens. Um tiro bem curto, arcos mais fechados para muitos personagens que a gente acompanhou com tanto detalhamento por tantos anos. Dá pra dizer que, neste caso, a expectativa foi a mãe da decepção? A expectativa é sempre a mãe da decepção. Sempre. Em toda a sequência de cinema ou de série. A HBO, inclusive, a Paulinha falou dos personagens, e a HBO divulgou aqui os personagens mais comentados durante essa temporada. A Arya Stark, por exemplo, é a mais comentada dessa temporada. Não por acaso, depois do final dela ontem, se você não viu, não vou contar, mas muito provavelmente você vai saber daqui a 2 minutos quando você abrir sua rede social, já tem uma grande grita pra que ela ganhe um spin-off só dela, porque tem tudo a ver, na verdade, dado o final dela. Game of Thrones bateu o recorde de audiência da HBO no episódio da Longa Noite, esse ano, que tem 17,8 milhões. Os números de audiência do grande final ainda não saíram, porque demora um pouco pra se computar tudo isso, mas a expectativa é que tenha chegado a quase 20 milhões. E esse episódio que o Fefito falou, que é exatamente quando os vivos vencem os mortos, digamos assim... A Grande Guerra. Foi assistido aqui no Brasil, assim como esse último episódio, como é assistido uma final de Copa do Mundo. Teve um vídeo que viralizou, inclusive, pro mundo inteiro, que mostra a galera assistindo ao momento ali especial desse episódio num shopping no Maranhão. Vamos conferir o vídeo, porque é muito legal mesmo, e quem não assiste acaba falando, caramba, acho que eu vou ter que assistir essa série, porque não é possível. Eu tô fora do mundo. Vamos conferir. Olha lá, tá todo mundo no shopping. Uma galera muito grande, aplaudindo, vibrando. Esse é o momento crucial do episódio. As pessoas parece campeonato. Por coisas que acontecem Brasil fez o gol na final. Dá pra entender um pouco isso também, porque o Game of Thrones já entrou pra história como provavelmente um dos últimos fenômenos globais televisivos. Porque com o streaming, as pessoas não precisam necessariamente assistir tudo ao mesmo tempo. No Brasil, a gente ainda tem um pouco esses fenômenos no futebol, claro, ou na final do Big Brother, que todo mundo tenta assistir ao mesmo tempo. Mas no mundo todo, parar ao mesmo tempo pra assistir uma série na televisão, porque não quer esperar pra ver depois na internet, é algo que acontece com cada vez menos frequência. Então ele tem sido encarado como o último grande fenômeno que uniu todos no real time. É tão verdade isso que eu vi um monte de cineasta no Festival de Cannes, inclusive a Variety escreveu depois sobre isso. No Festival de Cannes, os cineastas estavam procurando abrigo na França pra poder assistir Game of Thrones. Uau. Poder ver o final e sobreviver aos spoilers. Agora, Paulinha, nenhuma dessas séries derivadas aí de Game of Thrones foi confirmado. Já tem alguma confirmada? Tem uma que tá com andamento já confirmado, que se chama A Long Night. A gente sabe que a Naomi Watts foi escalada pro elenco, mas a gente não tem detalhes, apenas de que vai ser alguma coisa anterior à saga de Game of Thrones. Então a gente não vai estar tratando aí das famílias Stark, Targaryen, que a gente conhece. Vai ser alguma coisa 5 mil
1000 anos antes. Que antecede. E é um só, né? É um só dos projetos. A gente tinha a informação aí de 5 outros projetos em andamento. Com essa história da Arya, com o final da Arya, também surgiu aí a expectativa de que, quem sabe, se desenvolva mais sobre essa personagem. E assim, eu gostei do último episódio. Eu tô feliz de ter acabado Game of Thrones, porque uma hora as coisas têm que terminar, gente. Eu acho que a série tem dragão, ela tem essa coisa mágica e tal, mas ela fala sobre poder. E esse é um tema muito atual. A gente está falando da responsabilidade do poder, da busca pelo poder, de quem merece ou não ter poder. E esse é um assunto atualíssimo. Inclusive, teve papos de democracia nesse último episódio. Era isso que eu ia falar. Eu escrevi, inclusive, um texto lá no meu blog, jp.com.br/fefito, dizendo isso, que a série é um canto à democracia e à liberdade. Porque quando se fala em democracia na série, todos os lords da elite encaram isso como piada. Eles começam a rir. E o Jon Snow, que tem lá o seu final, ele se rebela contra seu final e vai rumo à liberdade, no fim das contas. É muito interessante parar pra traçar paralelos com hoje. Mas você também vai politizar agora e falar do Brasil. Mas, não. No mundo todo, na verdade. Mas a gente não pode negar que Game of Thrones é uma série muito política. Inclusive, muito política para as personagens femininas. Que pararam de pura e simplesmente disputar o amor dos heróis e tudo mais. E ganharam uma ação muito mais efetiva e moveram a trama. Agora, a gente também tem que trazer um outro aspecto sobre isso. A gritaria contra os finais e essa última temporada de Game of Thrones é muito grande nas redes sociais. Talvez o problema não seja necessariamente Game of Thrones, talvez o problema seja você. Por quê? Vamos lá! Vamos analisar. Quando Lost acabou, que gritaria não prestou? Os Sopranos também não prestou. How I Met Your Mother também não prestou. Muito pouca série chega ao fim, conseguindo agradar. Só Breaking Bad. Até exatamente. Voltou pros assuntos mais comentados. Acho que Breaking Bad talvez 6 Feet Under. Porque as pessoas todas costumam reclamar dos finais. É difícil agradar todo mundo, porque cada um quer um tipo de final, que é o final que você tem o movimento das seu fanfics, os caras ficam cada um traçando o seu caminho ali o que deseja pro personagem. O que acontece agora é que tem abaixo assinado pra que a HBO refaça, isso não vai acontecer, e tem um monte de gente já garantindo que vai cancelar a assinatura da HBO em protesto contra o final. A HBO tá preocupadíssima. Então, o que percebi... Os caras não estão nem dormindo agora. O que percebi como crítico de televisão, nos meus modestos 13 anos de carreira, é que as pessoas costumam dizer que não foi bom, que poderia ter sido diferente, mas não sabem dizer o que poderia ter sido diferente. O que deveria ter acontecido diferente. Elas só queriam que tivesse sido alguma coisa específica que não tivesse frustrado elas. No caso, a única coisa que a gente pode dizer como ponto pacífico diz respeito ao desfecho do Jon Snow e da Daenerys, mas até aí é um desfecho que já era meio esperado e até mesmo surpreendente pra muita gente, né? Não adianta gritar também que a série não foi boa, porque a série não é sobre seu fim, é sobre a jornada. Foi uma grande jornada. O nosso líder do Peaky Blinders, Thomas Shelby, também conhecido como Caio Coppola, gostou da final? Então, você acredita que eu parei de assistir Game of Thrones justamente nesse episódio aí tão celebrado que a Paulinha mencionou, o Casamento Vermelho, e já faz tanto tempo, viu, Arcon, que eu vou ter que retomar desde a primeira temporada, pra não perder o fio da meada, porque eu fiquei morrendo de vontade. Não fuja das redes sociais pra evitar spoilers, cara. Não, mas especialmente vendo aí o povo maranhense tão entusiasmado, né, vendo o último episódio, dá vontade de assistir mesmo. Mais do que eles, o Vinion lá tá se coçando pra sair daqui e assistir. E se vocês quiserem debater demais a final de Game of Thrones, no canal novo da Jovem Pan de Cultura Pop Geek, o youtube.com/milkshakejp, às 15h, eu, o Fefito, também o Bruno Fava, do Freak Pop, a Amanda Garcia, o João Guimarães, do podcast Direto do Sofá. A gente vai estar lá discutindo essa final, falando sobre o que poderia ter acontecido de diferente. Sim. Ou se a gente curtiu o que aconteceu. E vocês também podem participar lá com comentários na nossa live. Então, inscrevam-se no canal youtube.com/milkshakejp. 15h, a gente vai fazer um spoiler. Vai ter spoiler? Claro que vai, claro gente. Que vai. Tem que ter, né? Faz parte, né, do A processo. gente vai falar em detalhes aí sobre essa final, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que os fãs estão reclamando que é certo e o que é errado. Enfim, vai ser uma grande gritaria. Mas, falando sério, apesar de não ter assistido, acho que um dos grandes feitos aí do Game of Thrones foi ter terminado justamente em alta, no ápice ainda, reunindo tanta gente. Como fez Seinfeld, né? Porque tem muita série Abraço, aí que Grey's Anatomy. Que fica prolongando. Mas abraço, mas CSI. Grey's Anatomy, veja, é uma série que, apesar de girar ainda em torno de uma personagem,
tem outras histórias. Não acaba, já acabou faz tempo e continua lá, ela né? consegue Tem que ser desligar os renovada. aparelhos. Acho meio morta-viva também. É, Por exemplo, para com isso. The Walking Dead. Eu acho que é uma série. Mas é uma série que é só de passou o limite morto-vivo. ali do encerramento, né? Então acho que Game of Thrones conseguiu encerrar bem aí apesar do desfecho ter várias interpretações, né? De gente que gostou, de gente que não gostou, mas acho que encerrou bem. E já que o Arcon falou, para quem estiver sentindo aí um vazio existencial, né, com o fim da temporada, fica a recomendação aí de Peaky Blinders, é uma série muito legal, fala de uma gangue, né, do norte da Inglaterra, de Birmingham, pós Primeira Guerra Mundial. É uma história real. É inspirada numa história real. Barato. E tem personagens aí super interessantes, além do Thomas Shelby, que foi trazido aqui à baila, tem também o Winston Churchill nessa série, então eu recomendo aí pro ouvinte da PAN que assista Peaky Blinders, à disposição na Netflix. Você pode ler os jornais também, que tem uma série de episódios Não, TV em Câmara andamento tá aí. Tá Tem um bombando. episódio. Antes de mudar de assunto, vamos só mandar um abraço especial. Manda um abraço especial. Edgar tá fazendo aniversário hoje, então onde quer que ele esteja de férias, se estiver nos ouvindo, parabéns, companheiro Edgar! Parabéns! Aniversário, Ed. Nosso tecnomatuto preferido. Vamos fazer uma pausa no entretenimento. A gente volta daqui a pouquinho a falar sobre amenidades, mas vamos falar sobre política. Os últimos dias foram bastante agitados por causa daquele texto que foi compartilhado pelo WhatsApp pelo presidente Jair Bolsonaro. Na sexta-feira ele enviou a contatos uma mensagem de um filiado do Partido Novo, dizendo que o Brasil é ingovernável fora de conchavos políticos. E por ter dado margem às mais variadas interpretações, a iniciativa elevou a tensão entre aliados e adversários do presidente. Ele falou no sábado que manda muitas mensagens pelo celular, que cabe a quem as recebe tirar conclusões. No melhor estilo, não sou responsável pelo que você entende, mas pelo que eu escrevo. E um dia depois, famoso ontem, o presidente postou um vídeo no Facebook em que um pastor afirma que ele, Bolsonaro, foi escolhido por Deus para comandar o Brasil. E aí, ao compartilhá-lo, o capitão reformado escreveu que quem deve ditar os rumos do país é o povo. Bom, a Nani Cox resume pra gente essa história. Vamos ver. O presidente fez uma publicação nas redes sociais na qual escreveu que não houve conspiração para que ele fosse eleito, mas sim uma mudança de paradigma na política. Jair Bolsonaro escreveu a frase para acompanhar o vídeo de uma entrevista de Steve Kunda, um pastor congolês, ao programa Bate-Papo da Rede Super de Belo Horizonte. Nas imagens, Kunda se dirigiu ao povo brasileiro e disse que Bolsonaro foi escolhido por Deus para governar o Brasil, assim como Ciro foi apontado para ser o imperador da Pérsia. Kunda completou que Deus mostrou que Bolsonaro enfrentaria obstáculos, mas transformaria o país no centro da América Latina. Mas eu falo da parte de Deus. Que vous l'acceptez ou pas, que você está aceitando ou não, que vous soyez de gauche ou de você droite, seja de esquerda ou de direita, Monsieur Jair Bolsonaro Senhor Jair Bolsonaro est un Cyrus pour le é um Brésil. Cyrus pro Brasil. Dieu m'a dit les 2 premières années de Monsieur Bolsonaro ne seront pas faciles. Deus falou que os primeiros 2 anos eles não vão ser fáceis. Mais la main de Dieu est avec Mas lui. a mão de Deus está com ele. Parce qu'il va rencontrer beaucoup Porque ele vai d'obstacles, encontrar muitos obstáculos, beaucoup de pression. muitas Mais opressões. c'est Dieu qui l'a choisi. Mas é Deus quem o escolheu. A publicação foi feita 2 dias após a divulgação de um texto compartilhado por Bolsonaro na plataforma de mensagens WhatsApp. O conteúdo, que não é de autoria do presidente, classifica o Brasil como ingovernável e afirma que o Congresso dificulta o exercício das funções do presidente. Neste final de semana, Bolsonaro voltou a defender a medida provisória que diminui o número de ministérios. Durante uma conversa com alunos do Colégio Bandeirantes de São Paulo, o presidente disse que a MP é importante para o país e completou que gostaria de reduzir mais ainda a quantidade de pastas. Segundo ele, além dos custos altos, ele não conseguiria se reunir com frequência com tantos ministros. A medida provisória da reforma administrativa precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 3 de junho para não perder a validade. Depois desse resumo feito pela Nani Cox, vamos até Brasília, porque o final de semana foi movimentadíssimo, hein? José Maria Trindade, bom dia para você. Muito bom dia, Carlos, bom dia a todos. E de muita boataria, viu? Muita mesmo. Depois desta movimentação do presidente Jair Bolsonaro, vários cientistas políticos analisaram aqui e deram todo esse material para a imprensa e para as mídias sociais falarem até de que o presidente Jair Bolsonaro estaria, como Jânio, prevendo aí a sua renúncia e mostrando a impossibilidade de administrar o país deste jeito, porque está sofrendo um cerco no Congresso Nacional. E está mesmo. O presidente Jair Bolsonaro não negocia e quer que o Congresso Nacional aprove as coisas do jeito dele.
E não é assim que acontece na política. Não existe velha política nem nova política. Há uma política em andamento e o Centrão tomou conta dessa política e domina o Congresso Nacional. Carlos, o que eu ouvi até de líderes de oposição no Congresso é de que o presidente Jair Bolsonaro está querendo jogar para o Congresso Nacional erros do próprio governo e de que ele está disposto a ir às últimas consequências. Esta medida provisória da reforma administrativa será aprovada, mas com as modificações previstas. A transferência do COAF para o Ministério da Economia, a ida da FUNAI com poderes novos, inclusive de demarcação de terras indígenas, para o Ministério da Justiça e a criação do Ministério das Cidades. Mas não o caos, aquele tsunami que previu o presidente Jair Bolsonaro da volta dos 29 ministérios. Então, reforma da Previdência, essa medida provisória da reforma administrativa, outras medidas provisórias e, principalmente, um novo foco de disputa. É que o governo precisa da autorização do Congresso Nacional para emitir 248 bilhões de reais em títulos da dívida, ou seja, títulos do Tesouro. Se não conseguir, o presidente ou faz as pedaladas fiscais, né, ou não emite, não paga, o governo paralisa. E é aí que entra a oposição, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro está mesmo disposto a paralisar o Congresso Nacional, paralisar o país, não pagando inclusive aposentadorias, para se contrapor ao Congresso e ganhar a alma da opinião pública. É esta a situação. Até a oposição acha que o presidente Jair Bolsonaro vai até o fim da linha. E aí tem, como um último elemento, já quero ouvir o Caio, o Zé fica mais um pouquinho com a gente, nessa entrevista hoje do deputado Marcelo Ramos, né, que preside a comissão especial hoje cedo no Jornal da Manhã, em que fala abertamente sobre o Congresso assumir o protagonismo, dizendo que o presidente, quando se manifesta, acaba mais atrapalhando o andamento da reforma do que qualquer outra coisa, já num sinal claro desse afastamento, ainda que e desse aumento de pressão, né, Caio? Ainda que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteja caminhando também no mesmo sentido para aprovar a reforma e etc. Como é que fica essa pressão em cima do presidente Bolsonaro e essa agitação aí com o povo que deve decidir os rumos do país? Pois é, eu queria seguir a cronologia aqui no comentário, começar com o texto compartilhado na sexta-feira pelo presidente, até porque a gente não teve oportunidade de comentá-lo aqui. Bom, a autoria conhecida e agora reconhecida, né, é do Paulo Portinho, ele é analista da Comissão de Valores Mobiliários da CVM, é um filiado do Partido Novo. E o Portinho, ele tem uma promissora carreira aí como analista político, viu, Carlos Aros? Porque o texto dele é muito lúcido e escancarou aí o modus operandi do pântano político em Brasília, que vai muito além do Centrão. A íntegra, o ouvinte da PAN consegue encontrar digitando no Google quem é o autor do texto compartilhado por Bolsonaro. Eu sugiro a matéria da revista Exame. Eu selecionei alguns trechos aqui, até porque se eu fosse apenas comentar, eu comentaria concordando. E eu faço mais uma última observação, que é o seguinte: o texto ele é crítico, ele não sai por aí incensando a administração Bolsonaro. Então vamos lá. Bastaram 5 meses de um governo atípico, sem jeito com o Congresso e de comunicação amadora, para nos mostrar que o Brasil nunca foi e talvez nunca será governado de acordo com o interesse dos eleitores, sejam eles de esquerda ou de direita. O Brasil é governado exclusivamente para atender aos interesses de corporações com acesso privilegiado ao orçamento público. Não são só políticos, mas servidores sindicalistas, sindicalistas de toga e grupos empresariais bem posicionados nas teias do poder. Isso vai ao encontro daquele diagnóstico lapidar do ministro Paulo Guedes, num dos seus primeiros discursos, que fala que piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. Né? Também é a tese da obra recente do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Representante da Casa Real no Congresso, cientista político. Eu recomendo a leitura do livro dele, porque o Brasil é um país atrasado. Ele vai discutir aí essa sucessão de oligarquias que desde a fundação da República parasitam o nosso país. A conclusão do texto do Portinho é muito interessante. Olha o que ele diz. Bolsonaro não é culpado pela disfuncionalidade, pois não destruiu nada. Aliás, até agora não fez nada de fato. Não aprovou nada, só tentou e fracassou. Ele é só um óculos com grau certo para vermos que o rei
sempre esteve nu e é horroroso. Olha que metáfora interessante, é como se o Bolsonaro fosse uma lente de aumento para uma realidade inconveniente, ou como se ele fosse uma janela tosca que nos permite contemplar uma paisagem aterradora. E a frase síntese desse texto, Aros, é a seguinte: Bolsonaro provou que o Brasil, fora desses conchavos, é ingovernável. Isso é importante, porque estamos falando muito que o Bolsonaro disse que o Brasil é ingovernável. Não, fora desses conchavos. Mas esse é um dos únicos pontos em que eu discordo do autor do texto, do Portinho. O Brasil ele não é ingovernável, ele é difícil de governar. É completamente distinto o conceito. As democracias, elas exigem esforço redobrado para avançarem, né? Não se derrota a velha política em uma geração, se derrota a velha política em uma geração, certo? É diferido no tempo. Da mesma forma que a cleptocracia ela foi construída em décadas de picaretagem, de corrupção, MDBista, tucana e petista, da mesma forma, a gente terá que fazer com a velha política e o fim do toma lá da cá. Ô Vini, e como um elemento a mais aí nessa história, para fazer ferver ainda mais esse caldeirão, tem convocação para manifestação no dia 26, né? Isso, que foram convocadas aí, Carlos Aros, por perfis de abrangência ligados aí ao Bolsonaro, né? De apoio ao Bolsonaro. Então eles colocaram lá a hashtag dia 26 nas ruas e viram justamente esse texto aí compartilhado pelo presidente no WhatsApp, justamente como uma motivação a mais para poder ir às ruas e, enfim, protestar aí contra os partidos do Centrão, também contra ministros do STF e a favor do ministro Sérgio Moro, o pacote anticrime, também da reforma da Previdência e da medida provisória 870 da reforma administrativa. Porém, esses movimentos não conseguiram atrair grupos importantes de manifestações nas ruas, como o Vem Pra Rua, o Nas Ruas e o MBL. Porque o que eles alegam? Que as pautas estão aí um pouco confusas e também um pouco dispersas. Vamos colocar aqui, primeiro, um comunicado que o MBL até emitiu, explicando o porquê aí dos motivos dele não ter aderido a essas convocações, a esses protestos no dia 26, Carlos Aros. Então eles colocam ali: caros apoiadores, seguidores inscritos, o MBL vem acompanhando com apreensão certas movimentações em redes sociais e notou que um setor em especial, mais radical, está convocando uma estranha manifestação em Brasília. Entre as hashtags divulgadas por essas pessoas estão hashtag artigo 142 já, focado em fechar o STF, e hashtag o povo vai invadir o Congresso, autoexplicativa. Obviamente, tais pautas antirrepublicanas não são compartilhadas pelo MBL e pelo bem das reformas e do país ficaremos de fora deste ato. Quem também repudiou essas manifestações e pediu para que as pessoas não vão às ruas foi a deputada estadual Janaína Pascoal, né? Uma partidária aí importante, né, deste governo Bolsonaro, do PSL. Mas ela fez uma longa thread ontem. Ela sempre faz longas threads, mas a gente separou aqui... Verdade. Mas a gente separou aqui um trechinho dessa thread da Janaína Pascoal dizendo: gente, pelo amor de Deus, parem as convocações, essas pessoas precisam de um choque de realidade, não tem sentido quem está com o poder convocar manifestações. Raciocinem, eu só peço o básico, reflitam. Então, vamos esperar para ver se no dia 26 só esses perfis aí ligados ao Bolsonaro terão a capacidade de levar e mobilizar tanta gente sem esses movimentos que sempre são. Sabe o que me parece? Que já tem um monte de gente pulando fora do barco. Outros me mostraram, inclusive, nunca dá pra saber se as coisas de internet são de fato verdadeiras ou não, mas um post do MBL dizendo que não foi por falta de aviso. Só que o MBL, se eu não me engano, teve seus líderes declarando voto no Bolsonaro, inclusive. Não faz sentido ir pra rua mesmo. Inclusive, se é a voz do povo, se é o povo que comanda o governo, como o próprio Bolsonaro dizia, está na hora, então, de ele ouvir o povo que foi pra rua e lotou as ruas na semana passada. Aliás, não faz sentido
ir pra rua protestar contra, ou melhor, apoiar esse governo, porque ir pra rua, pras pessoas desse governo, é balbúrdia. Achei tão engraçado que ontem no Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico, mostrou a Joyce Hasselman dizendo que quem vai pra rua faz balbúrdia, é um bando de gente que só quer confusão, mostrando vídeos dela na rua, falando alto e protestando. As pessoas parecem ter um pouco de memória curta. Gente, vocês vão pra rua apoiar o quê? O dólar ultrapassando R$4 e sendo vendido a R$4,50 para dólar turismo? Ou 14 milhões de desempregados? Sério, não é o momento. Ô Zé Maria, sobre essas manifestações, é mais gasolina na fogueira, né? Sempre, tradicionalmente, isso acontece, né? Só lembrar passados aí, como o Collor de Mello chamando taxistas e pessoas para colocarem panos verdes nas janelas e deu no que deu. Depois a Dilma Rousseff, o Lula pedindo apoio. O Brasil tem dificuldades para apoiar e tem razão também. Sair para a rua defendendo ideias de governo, né? Ainda mais um governo que não está sendo alvo de nenhum golpe, não há nada assim nessa linha, então fica muito difícil. E realmente grupos que apoiaram a eleição do presidente Jair Bolsonaro não estão dispostos. A Janaína tem toda a razão. Agora, o presidente Jair Bolsonaro sabe dessa história do pântano político, ele conhece, ele participou disso, ele está há mais de 20 anos no Congresso Nacional, sabe o que está falando. O que existe, na verdade, é mesmo uma tentativa de aumentar índices de popularidade através de ações como esta. Agora, a convocação, tradicionalmente, esse tipo de convocação dá errado, né? O governo tem que se portar de maneira diferente, como governo, e não como oposição. Tem semelhança com o Jânio mesmo para você, Zé Maria? Desculpe, eu não ouvi. Você vê semelhanças com a história do Jânio mesmo? Como? Você vê semelhanças entre as medidas do Bolsonaro agora e a história do Jânio Quadros? Não, alguns textos ali, não é um texto dele, né? É uma carta que ele replicou, não tem nada a ver. Integrantes do Palácio disseram que não há essa ameaça, porque o sentido seria o seguinte, parte do pressuposto de que o Jânio não queria renunciar, ele queria ficar nos braços do povo, e blefou e perdeu. E seria a mesma coisa, Bolsonaro tentando chamar aí apoio contra um adversário que seria o Congresso Nacional, que é muito fácil de bater. Zé Maria Trindade, um bom dia para você, um bom trabalho, até amanhã. Muito bem, muito bom dia a todos. Oi. Não, e só é importante lembrar também que às vezes a gente fica especulando muito, né, sobre quais motivos levaram o Bolsonaro a divulgar essa carta, se foi alguns sinais que ele queria passar ali. E depois ele falou que, não, só foi um texto que eu vi, gostei e compartilhei. Então, assim, às vezes a gente fica esperando muito do Bolsonaro. Mandou no zap, também, né, presidente? Sem juízo de valor, né? Ele falou que manda coisas no zap sem juízo de valor. Ô, Caio, e aí, pra fechar? Vamos lá. Bom, qualquer manifestação, né, ela é uma consequência direta da liberdade de expressão e liberdade de associação. Então, é sempre um direito a ser celebrado. Agora, se a gente pensar na natureza, né, do fenômeno, né, quando você vai às ruas se manifestar, você, de certa forma, está emprestando a sua reputação a uma causa. Por isso, dá para a gente entender a preocupação aí de alguns grupos e algumas lideranças políticas com aquele tipo de hashtag, né, do artigo 142, que fala sobre as Forças Armadas sob a autoridade da Presidência da República para manutenção das garantias constitucionais, da lei e da ordem. Isso dá aso aí a uma série de interpretações. Aquela hashtag, o povo vai invadir o Congresso, isso pode ter uma conotação autoritária que é difícil de endossar. Agora, é muito mais fácil você organizar uma manifestação quando o objeto da manifestação é bem definido. É o caso das manifestações das quais eu participei pelo impeachment da Dilma Rousseff. Não só eu, como a dona Mariângela, minha mãe, o Dr. Paulo, meu pai. Né? Então a gente sabia exatamente, né, o que a gente estava endossando. E aí vem o questionamento, né? É estratégico a convocação dessas manifestações? Porque, como bem trouxe o Vini, o objeto dessa manifestação ele é difuso. Né? São vários itens, né? E ela, de certa forma, carrega uma responsabilidade de ser maior do que as manifestações da oposição no dia 15 de maio. E, assim, por experiência, né, a gente sabe que é mais fácil a gente engajar as pessoas para destruir e criticar do que para construir e elogiar.
né? Então, é um risco. Agora, acabou que eu não comentei aquele vídeo do pastor que foi compartilhado pelo presidente, e eu acho interessante falar sobre isso. É direito de qualquer pessoa se achar ungido ou escolhido por Deus. É meramente uma questão de fé e modéstia ou a falta dela. Mas o ponto é que isso enseja até uma daquelas questões teológicas mais interessantes que existem, que é o seguinte: em que medida que Deus interfere no plano terreno? Né? Como que atuaria a divina providência e quais os critérios, né, de interação com esse nosso mundo dos pecadores? E mais, em que medida que Deus interfere na política dos homens? Porque a base moral da laicidade do Estado está nas palavras do próprio Cristo, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim, se aquele vídeo ajuda a autoestima espiritual do presidente, dos seus seguidores, bom para eles. Eu sempre vou respeitar a liberdade de crença alheia. Da mesma forma como eu sempre vou criticar o uso do argumento religioso para questões de Estado. Porque, graças a Deus, com o perdão do trocadilho, isso é uma via de duas mãos. E os políticos têm que tomar muito cuidado para não imporem a certeza da sua fé a terceiros. Ô Vini, para a gente fechar esse papo e também este bloco... qual que foi o fato mais curioso do noticiário político durante este final de semana? O que você destaca pra gente? Sem sombra de dúvidas, a participação de Eduardo Bolsonaro no Mega Senha da Rede TV, apresentado pelo... É o das dicas? É o das dicas, né? Onde você aparece uma palavra lá no seu painel e aí você tem que dar dicas pro seu parceiro adivinhar. São outras palavras. Com outras palavras, aquilo que está aparecendo na sua tela. Eis que surge a palavra livre para Eduardo Bolsonaro. E aí? E aí ele tinha que fazer ali as associações, né? Palavras que remetam à palavra livre. Como dica para outra pessoa. Como dica para outra pessoa. Olha só o que ele usou como referência. Aros. Preso. Solto. Quase. Cadeia. Lula. Preso. Lula. Presidente. Pássaro. Voa. Pula. Pois é. Muito bom. Falar o que depois dessa, né? Lula livre, ele usou a palavra Lula para a pessoa poder adivinhar o livre, mas não adivinhou. Não adivinhou. Eu acho que ele falou, não é possível, assim, não é possível que é essa associação, né? Ela conseguiu, e o próprio Eduardo Bolsonaro brincou com isso depois. No Twitter dele, a gente pode colocar aí, Murilo, o que ele disse, nem no Mega Senha do Marcelo de Carvalho o Lula está livre, e deu risada, quer dizer, até que ele saiu bem aí pelo Twitter, só que o Lula compartilhou no dele, ou a equipe do Lula, né, enfim, o perfil do Lula no Twitter compartilhou aí esse momento, esse vídeo, que enfim, é uma ironia que não precisa nem ficar explicando muito, né, Carlos Aros, só essa fala aí provocou muitas gargalhadas da plateia e do próprio apresentador, o Marcelo de Carvalho. E aí, Caio? É a constatação da eficiência da comunicação na esquerda, que ainda é muito superior à direita, né? Eles conseguem emplacar a hashtag a ponto dela virar um meme e aí permear todo o inconsciente coletivo, a ponto de aí numa situação de estresse, né, querendo ou não, é uma competição, é um jogo, né? Tem um cronômetro, a primeira associação com a palavra livre, uma das primeiras que o deputado consegue pensar é o Lula. Será que agora atualizaram a lista daqueles comunistas, dos ditos comunistas? Colocar o Eduardo Bolsonaro. Agora o Eduardo Bolsonaro tá junto, gente. Vamos então fechar esse... Solta mais uma vez esse daí, vai, Murilão, pra quem não pegou ouvir, vai. Vamos lá. Tá aqui com o Rogerinho, desculpa. Preso. Solto. Quase. Cadeia. Lula. Preso. Lula. Presidente. Pássaro. Voa. Pula. É muito bom. Tem que virar a vinheta do Pingos nos Is, isso aí. É muito bom isso. Bom, vamos fechar esse bloco aqui, destacando a campanha da Jovem Pan pela reforma da Previdência, que exibe todos os dias depoimentos de entusiastas da reforma, e vamos ouvir o presidente executivo do Simp São Paulo, Joseph Cury. Vários países do mundo discutiram, fizeram, aprovaram, estão rediscutindo, terão novas aprovações nos seus modelos previdenciários. Por exemplo, França, Alemanha, Grécia, Suécia, Japão, entre outros. O importante é o equilíbrio econômico-financeiro. Então, o Brasil precisa ter uma reforma do seu sistema da Previdência Social. Caso contrário,
Você terá contas a pagar, não terá dinheiro e as pessoas não receberão. Este equilíbrio econômico-financeiro, este modelo, este método que deverá ser aprovado e implementado depende exclusivamente dos congressistas, que representam a sociedade brasileira, dos mais variados setores, dos mais variados segmentos e de todo o território nacional. Cabe a eles, e exclusivamente a eles nesse momento, o modelo, o tamanho e o formato desta reforma da Previdência necessária de ser aprovada. E a negociação entre o Executivo e o Legislativo para que o Brasil possa seguir o seu caminho. Eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos, 10 anos, 20 anos, pela mudança do perfil social, ou seja, felizmente pessoas vivendo muito mais, teremos que rediscutir novos modelos. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Vamos então fazer uma parada neste Morning Show, 10 horas mais 44 minutos, a gente volta já já. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show aqui pela... Bom, Charles, onde estamos? Por favor, vai, vamos continuar. O que tá acontecendo? Olha, onde estamos? Quem somos? Quem somos? Vale pra vida, para onde gente. vamos? Vale pra vida. Isso a Jovem Pan não mostra. Não. Segundos antes de voltar, o Vini solta. Onde estamos? O que tá acontecendo? Avenida Paulista, 14º andar. Obrigado. Este é o Morning Show pra você. Bom, vamos lá. Para os que não se acharam, página 3. Último parágrafo. O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, foi agredido durante um evento de esportes em Joanesburgo, na África do Sul. Isso aconteceu no sábado, Fefito. Conta pra gente. Olha, eu tô chocado que tem alguém que tem a pachorra, a disfarçatez, a coragem Bater de dar no uma Exterminador do voadora no Exterminador do Futuro, no cara de True Lies, sabe? Pelo amor de True Lies Deus, é no Vingador do Futuro também. É impressionante essa coragem dessa pessoa. Mas o fato é que o Arnold Schwarzenegger, ele tava na África do Sul pra um evento, ele tava falando com fãs, tirando fotos e tudo mais, e um homem chegou literalmente com uma voadora nas costas dele. Chegou no chute, ele balançou, mas o tronco muito firme, que é o Arnold Schwarzenegger, só deu uma balançada e não caiu, só fez um... Só deu. A gente tem até um vídeo. Quebrou o pé, foi isso? Cadê? Deixa eu Para ver. você que está aí na internet, vamos ver o vídeo Vamos ver juntos. isso aí, Vamos analisar vai. esse pedala Robinho. Então ele tá lá conversando com as pessoas. Tá batendo papo e nossa! Que isso? Porra, tamanho de segurança. Não, e ele chegou no salto, hein? Gente, vale a pena ver de novo. Dá pra fazer replay? Põe aí, Murilão, por favor. Vamos, ó. Olha lá, ele tá lá, Bem, dando autógrafos. De repente, vem alguém voando. Gosto do Não, cara e ele no vai. meio das costas. Gente, pra você que tá no carro ouvindo, você não tá vendo, ele voa. Ele literalmente vai com os dois Cara, se eu levo pés. uma dessa, nunca mais eu ando. E o Schwarzenegger Começa por aí. dá um passo pra Ele dá um frente, passo. olha pra trás como quem diz, talvez uma mosca tenha. Ah, mas que Universo, diabo meu foi amigo. isso? Quem era o cara? Acho que quebrou Ninguém a perna sabe do cara. ainda o que aconteceu. O TMZ diz que o Arnold Schwarzenegger chegou a pensar em prestar queixa, mas não se sabe ainda se ele vai sofrer alguma punição pelo ato. O agressor. O ex-fisiculturista, inclusive, afirmou que tá bem. Claro que tá, né? A gente viu. Deu uma Schwarzenegger limpada falou na pro cara, poeira. I'll be back. E só percebeu que levou o chute quando viu o vídeo, porque ele achou que era um esbarrão. Uma coisa. Entendeu? Você entendeu? Achei que era uma achei- pulga nas costas, virei. Ou seja, ele levou uma burdoada, não sabe de onde veio, ninguém sabe É. quem é o cara e fica por isso? Ele tá na África. Pois é, por enquanto fica por isso. Ele tá na África do Sul, onde ele encontrou, veja você, Graciane Barbosa, a maior consumidora de ovos desse país. Pra você que não sabe. Ele está lá no Arnold notícia Classic, só melhora, cara. que é um campeonato de fisiculturismo. Gente, a Graciane come muito ovo, pra você que não sabe. Tipo, centenas durante a semana. E aí, Não peguei o essa, mas Schwarzenegger ainda foi às redes sociais dizer o seguinte: obrigado por suas preocupações, mas não há nada com o que se preocupar. Eu pensei que estava sendo apenas empurrado pela multidão, o que acontece muito. Cara, é sério. Eu só percebi que fui chutado quando vi o vídeo, como todos vocês.
Estou feliz que o idiota não tenha interrompido meu Snapchat. Porque, além de tudo... A passou essa. Tava lá, ó. Fazendo Tava no uma aplicativo. livezinha, Tava fazendo uma live. Gente Cara, do céu. Agora, se você estava apenas nos ouvindo, não assistiu ao vídeo, por favor, vai lá no canal do Morning. No YouTube e veja isso. Enfim, vamos aguardar as investigações. E vamos não dê uma saber voadora quem no é seu esse coleguinha, cara é feio. E saber como é que tá o pé do cara, de repente, né? Vai que... Com certeza. Agora vamos mudar de assunto, vamos aliviar um pouco o clima, falamos de violência, agressão. Vamos agora falar sobre romance, sobre paixão, sobre tudo aquilo que move este mundo. Nossa! Que bonito. É um novo reality show, Silvio Santos vai entrar aqui. É o amor, em nome do amor. O ex-presidente Lula está namorando e pretende se casar assim que deixar a prisão. A informação é do ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que visitou o Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. E, segundo ele, Lula goza de ótima forma física e psíquica e está apaixonado. A namorada seria a socióloga Rosângela da Silva, que se aproximou do petista na época em que ele percorria o Brasil em caravana. Vini, por favor, se contenha. Estamos falando de amor aqui. É bonito isso, cara. Fica debochando. Sim. Ô, Caio, ao que tudo indica, o ex-presidente que está preso desde abril de 2018 roubou um coração. Pois é, né? Ou será que ele teve um coração roubado? Tem um pessoal aí fazendo umas críticas duras a essa situação. O que ofende o meu senso de justiça é o Lula livre. Né? A hashtag Lula livre. A hashtag Lula in love não me agride. No máximo me deixa com um pouquinho de inveja. Porque é uma delícia estar apaixonado. Caio tá solteiro? Eu tô solteiro. Gente, olha só, e-mails para morningshow@Jovem Pan. A gente seleciona, vamos fazer um reality show pra achar uma boizinha pro Caio. Temos uma linha direta, né? E com o Caio é mais fácil porque o Caio tá solto, né? O problema é namorar o cara que tá preso. Mas enfim. Não, mas assim, ó, com o perdão de mais um trocadilho, né? O coração aprisionado, ele é mais feliz do que o coração livre. Eu falo com conhecimento de causa. Só que assim, é óbvio, né? O Lula é o ladrão que roubou um coração. Isso é a definição do amor bandido. É a definição. A única dúvida que ficou aí é se a lua de mel vai ser em Atibaia ou no Guarujá. Fora isso, a gente tem aqui aquele caso clássico, né, já muito estudado pela psicologia, de atração por presidiário, né? Isso, inclusive, foi trazido aí a música pop pela Britney Spears, né? Mama, I'm in love with a criminal, né? Estou enamorada de um criminoso. Só que, assim, ao invés da gente ficar julgando essa senhorita aí que se enamorou desse corrupto lavador de dinheiro, a gente devia prestar mais atenção aí à sabedoria registrada do nosso poetinha, né, o saudoso, o gênio Vinícius de Moraes. Ele falava o seguinte, olha, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença. Mesmo o amor que não compensa é melhor que a solidão. Então, nessa daí, eu tô junto com o Lula, mais amor, menos corrupção. Então sobe o som, Fabi. E-mail! Vamos parar aqui, a gente volta já já. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De volta aqui com o Morning Show e a gente quer ouvir os comentários, os depoimentos da nossa audiência sobre a campanha Jovem Pan pela reforma da Previdência. Qual é a sua opinião? Por que é importante a reforma da Previdência? Vamos ouvir então a mensagem de quem mandou lá pro WhatsApp 974651630. Fala, meus amigos da Jovem Pan, tudo bem com vocês? Eu sou a favor da reforma da Previdência pelo motivo simples. Prefiro trabalhar mais e ter meu direito assegurado, a certeza de que vou receber, do que trabalhar menos e ficar na incerteza, na dúvida, se lá na frente aquilo que eu esperava receber, vou receber. E mais, se aqueles que eu amo, que recebem hoje, continuarão recebendo. É por isso, forte abraço, Paulo, de Osasco, São Paulo, tamo junto. Você pode fazer como o Paulo, mandar o seu depoimento para 974651630, DDD 11, é o WhatsApp da campanha Jovem Pan pela reforma da Previdência.
Vamos seguir falando sobre política. Caio, eu acho que nunca tratamos deste assunto no Morning Show. O governo Bolsonaro quer regulamentar o lobby, tema que deputados e senadores brasileiros discutem já há décadas. E antes de você comentar, Caio, vamos ouvir o que nos diz o Thiago Muniz nessa reportagem. O governo Bolsonaro quer regulamentar o lobby, uma medida que está em discussão há décadas entre deputados e senadores. A ideia é atuar em duas frentes. Numa delas, o executivo vai apresentar um substitutivo a um dos projetos de lei que já tramita no Congresso. Na outra, a CGU e o Ministério da Justiça devem trabalhar num decreto que normatize internamente as informações sobre as agendas dos servidores públicos. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, diz que essas medidas agregam transparência à administração pública. O benefício disso aí é enorme porque deixa claro para todo mundo quem se reuniu com quem, com que interesse, você fica sabendo quem age na modificação das decisões do governo. O coordenador do MBA em Relações Governamentais da Fundação Getúlio Vargas considera que é necessário regulamentar a prática. Rodrigo Navarro diz que a área é cada vez mais profissionalizada, até em razão de mudanças motivadas pelos mecanismos de combate à corrupção. Do lado das empresas, eu posso falar isso, muitas entidades, muitas empresas que não tinham nenhum código de ética estão lançando os seus códigos de ética, estão criando áreas de compliance, estão selecionando com muito cuidado quem colocar lá, seja na área de compliance, seja na área de relações institucionais e governamentais. Os Estados Unidos, o Chile e os países da União Europeia são alguns dos lugares do mundo onde o lobby é regularizado. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, também recomenda aos Estados-membros que normatizem a prática.